contextualizada ao nosso tempo. Mateus, capítulo 11, versículo de número 28, diz: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Em algumas versões, e eu vos aliviarei. Versículo 29 e 30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim. Mensagem dessa noite: vinde a mim. Você pode repetir comigo? Vinde a mim. Vinde a mim. A vida é uma bênção, e viver sim é muito bom, porém, no exercício do viver, acabamos vivendo situações que, ora, nós mesmos criamos, em outro momento, surgem simplesmente por situações à nossa volta, ora por pessoas queridas que amamos, em outro momento, simplesmente estão atreladas ao caminhar. Lembremos-nos que às vezes no caminhar podemos tropeçar, não é algo que queremos, mas acontece, e nesse tropeçar, às vezes acabamos nos machucando. E olha, esse machucar, esse se ferir, às vezes desperta em nós aflições tão pesadas. Na psicologia, falamos, um pouco estudei na matéria psicologia pastoral, que a angústia é entendida como uma dor na alma. Embora não a enxerguemos, não a visualizemos, ela é perceptível. O coração pesado traz um semblante pesado. O coração leve traz um semblante leve. Por isso, às vezes, a procura de lugares que nos traz quietude passa a ser, às vezes, uma missão de vida para muitos. Veja bem, para Elias, que tinha sido ameaçado por Jezabel, ele optou em ir para um lugar no deserto, deixou o seu servo e foi para um local que teoricamente dá para entender que era um lugar que ele conhecia bem, um lugar que em parte trazia calma para o coração aflito dele. E ao chegar nesse lugar, ele se deita na sombra de uma árvore e pede pela morte. Mas não era desejo de Deus que a vida dele terminasse naquele lugar, naquele momento. Deus estava mostrando a Elias que ele tinha ainda mais caminho para percorrer. Literalmente, ele precisou percorrer um longo caminho de 40 dias até chegar ao monte de Deus e ouvir o que Deus tinha para falar com ele. É comum estarmos em tempos de aperto e sentimos vontade de visitarmos parentes que têm casas em regiões litorâneas, ou ainda em lugares montanhosos, ou ainda naquele lugar da casa que é o nosso ambiente de paz. Aumentam as pesquisas nesses momentos de aflições para aqueles lugares paradisíacos. É verdade que a procura por esses lugares que teoricamente nos trazem uma quietude passa a ser um objeto de vida e se gasta muito mais tempo em procurar, nem que seja fotos. E olha, acredite, ao olharmos determinadas fotos, conseguimos sentir a sensação que aqueles lugares acabam transmitindo.
Isso acontece porque os lugares que procuramos, as paisagens que vamos atrás, passam o remédio, ainda que não palpável, mas um remédio para a nossa alma. Passa um sentido, passa uma direção. Parece que alivia as dores do nosso coração. Quem nunca viveu isso? De passar um aperto e desejar simplesmente sumir do mapa. Falar com pouquíssimas pessoas, e essas pouquíssimas pessoas são aquelas pessoas que têm o que falar. Não falam somente, mas têm o que falar. O contexto de Mateus capítulo 11 fala de João que estava preso e Cristo que trazia uma mensagem. Mensagem essa que em um momento se mostrava como a faceta ou o lado do cajado que espeta, em outro momento o lado do cajado, a argola que atrai, traz para perto. O contexto é do Cristo, que se lança ainda mais a sua missão e percebe que existiam inúmeras pessoas que viam em João o Batista alguém que, apesar de uma palavra firme, apesar de uma mensagem radical, trazia verdade ao coração deles. Logo, uma vez João o Batista estando preso, existiam inúmeras pessoas que estavam andando como ovelhas sem pastor, pessoas que estavam batendo cabeças, pessoas que em um momento se sentiram valorizadas e agora estavam frustradas, pessoas que viam em João Batista o líder, aquele que poderia conduzi-los, e agora estão simplesmente sem um norte, sem uma bússola. Jesus se apresenta como o pastor para a vida delas. Jesus se apresenta como aquele que poderia continuar conduzindo-as. Pessoas, conduzindo aquelas pessoas que tinham percepções tão variadas, que tinham experiências tão profundas, que tinham marcas mas tão indeléveis em suas respectivas almas. Eu penso que nesse grupo de pessoas existiam pessoas que tinham sido violentadas, talvez pela cultura do tempo, talvez pela política do tempo, talvez pelos governantes do tempo, talvez pelos líderes religiosos do tempo. Se Jesus estivesse aqui, fisicamente, porque Ele está aqui representado por todos nós que somos o corpo de Cristo, talvez ao estar aqui fisicamente, poderiam surgir pessoas que foram violentadas fisicamente. E isso marcou tão profundamente o coração delas, que até hoje elas trazem consigo essas marcas. Talvez, sendo contadas como aquelas ovelhas sem pastores, estavam pessoas que tiveram perdas terríveis, dolorosas. Talvez possamos contar no grupo daquelas pessoas que tiveram condições financeiras muito boas e por causa de situações acabaram entrando em derrocada financeira e estavam ali, procurando sentido na vida. Poderíamos encontrar talvez pessoas também que viviam enfermidades em seus respectivos corpos. Sabe, como a mulher do fluxo de sangue, provavelmente um policisto que a levava a sangrar terrivelmente em seus momentos
de fluxo sanguíneo comum às mulheres. Poderemos encontrar muitos como Bartimeu, mesmo sendo filho de Timeu e provavelmente tendo irmãos, estava à beira do caminho com um pano que atestava o seu estado de impossibilidade e se encontrava ali pedindo esmolas. Sim, talvez no meio desses pastores, dessas ovelhas sem pastor, pudéssemos encontrar inclusive políticos daquele tempo que não souberam fazer a coisa certa e caíram em descrédito nacional. Ou quem sabe, como Nicodemos, alguém que estava ali entre as autoridades religiosas do seu tempo, mas que ia se encontrar com Jesus na madrugada para não ser visto pelos outros. Não, o que importa é a aparência. Eu sei que tu és o mestre, o bom mestre. Eu sei que tu és, quem tu és, mas me importa também nutrir aquele grupo ali. Talvez ainda como José de Arimateia, alguém que era discípulo do Cristo e que só apareceu depois que o Cristo morreu. Entendem isso? Muitas ovelhas que aparecem no ir e no vir, que são sem pastores, e nesse caso, sem pastor. Pessoas que talvez vivam a dor de um casamento, um relacionamento de jugo desigual. Ou ainda, as frustrações de sonhos não realizados. Eu acredito que existiam pessoas ali, que estavam ali porque elas tinham se entregado aos mestres daquele tempo, mestres religiosos daquele tempo, e infelizmente elas acabaram vivendo uma liderança opressora, que em vez de levá-los, conduzi-los para Deus, os levaram para a aflição e a angústia de quererem Deus, mas rejeitarem o templo e as lideranças religiosas do tempo. Em nossos dias ainda existem líderes opressores. Pessoas que trabalham, atuam não por amor, mas por ambição. Estão sempre prontas a verem, enxergarem coisas ruins em tudo, mas são incapazes de olhar para o ser humano e enxergar que o ser humano é ser humano. É ser humano. E ser humano é entender que é um ser que foi criado a partir do pó da terra. Logo, apesar de ser filho de Deus, é ser humano. Também tem no seu DNA um pouquinho dessa terra. Logo, a inclinação para algumas coisas que não são tão legais. Vejo, até pela mensagem dessa passagem, que pastorear é sim direcionar. Por isso, eu entendo que o cajado, assim como Cristo, um pouco mais à frente, um pouco anterior, estava dizendo, ai das cidades que não se arrependerem, que usando o cajado, a ponta do cajado, um dia o pastor Paulo, da Igreja Batista em Vila Norma, veio a esta casa, no aniversário dessa casa, alguns anos atrás, e pregou sobre a arte do pastorear. E ele disse que o pastor ele precisa aprender a usar o cajado, porque ao tempo que o cajado tem aquela parte que às vezes até machuca, mas traz para perto, porque conforta, o pastor também, na ponta do cajado, aquela que ele coloca no chão, a ponta correta daquele cajado tem que ser pontiaguda, o que significa dizer que
aquela ponta protege o pastor quando a ovelha cisma de dar uma cabeçada nele. Então, o tempo que ele está com aqui, ó, com o cajado nessa posição, a argola para cima, o ponteiro para baixo, quando a ovelha cisma, ele precisa apresentar a ponteira. Mas quando a ovelha está no caminho da sombra da morte, ele precisa trazê-la com a argola. Jesus, em sua mensagem, diz: ai das cidades que não se arrependem. Usa a ponteira dizendo: acordem. E deve ser terrível ser acordado com uma ponteira. É igual você estar lá no quinto sono angelical e alguém vai lá e toca com força na sua costela. Você fala: o que é isso? Mas não é para o mal, é para o bem. Mas Jesus também usa a outra ponta, dizendo: olha, está incomodando um pouquinho, mas está incomodando porque você precisa chegar mais perto. Eu vejo que o pastorear tem o seu significado, tanto no dicionário teológico quanto no dicionário do dia a dia, mas eu enxergo da seguinte forma a palavra pastorear. Estava orando esses dias e no meu coração brotou isso. Pastorear, fala assim comigo: pastorear. Agora fala calmo: pastorear. Ué, dividiu a palavra? Sim. Pastorear, não no dicionário teológico ou do dia a dia das igrejas, mas no dicionário do pastor. Pastorear vem de paz e do torear. Se a paz é uma palavra que todos nós conhecemos, o torear vem do verbo que é conhecido na Espanha como aquele que conduz, o torear. Ele conduz e ele direciona. Logo, o pastorear é conduzir, é direcionar em paz e na paz. Lembremos-nos que conduzir, direcionar na paz, em paz e na paz, não significa dizer que não teremos que falar: ai das cidades que não se arrependerem. Jesus mostra que o pastorear para aqueles que estavam como ovelhas sem pastor significa dizer: submetam-se ao cajado que estou lhes apresentando. Se pisarem fora da faixa, ai de vocês. Mas se vocês se apresentarem como pessoas que necessitam, a palavra sempre será: vinde a mim. Pastorear é alguma coisa que Jesus fazia com os seus discípulos e com aquelas pessoas daquele tempo. É o que ele continua fazendo hoje, em nossos dias. Por isso, cabe bem Mateus 5,9. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Diante disso, eu desejo tecer 3 considerações nessa introdução. Vinde a mim, é a mensagem de hoje. Entenda bem, se o Cristo estava ali, se mostrando aquelas pessoas, no sentido de que, olha, estou aqui, logo eu entendo como primeira consideração, que Cristo é a resposta. Você pode dizer comigo: Cristo é a resposta? Cristo é a resposta. Existem pessoas que estão confiando unicamente nos seus terapeutas. Eu não estou menosprezando os terapeutas e nem
deletando a possibilidade de ir ao terapeuta. Eu estou dizendo que tem pessoas que estão colocando a sua confiança unicamente em terapeutas, em psicólogos, em psiquiatras. Existem pessoas que estão colocando a sua confiança unicamente em pastores, em orações fortes. Mas quando Cristo diz, vinde a mim, o Cristo está olhando para aquelas pessoas dizendo, olha, vocês estão olhando os líderes de Israel, vocês estão olhando João que está preso, vocês estão vendo os meus discípulos que estão à minha volta, mas o meu chamado para vocês não é ir até eles, o meu chamado para vocês é, vinde a mim. Cristo é a resposta que todos nós precisamos. Às vezes nos sentimos inquietos e automaticamente achamos que a resposta seria então ceder para algumas brechas, para algumas situações que poderiam nos trazer um alívio, situações que são passageiras. E o Cristo diz, não. Eu sou a resposta para a sua vida. Um dia eu ouvi uma pessoa dizendo que alguém que ele amava demais estava passando um período depressivo e a pessoa era cristã e essa pessoa passou a se utilizar de uma droga lícita, de drogas lícitas das quais não quero citar aqui. E aí ele disse o seguinte, não, é humano, eu preciso entender, ela ali está sofrendo, então ela está usando aquilo ali é um processo de cura. E eu olhando para aquela pessoa, disse, eu até entendo isso, mas olha, acredite, nem tudo que a nossa mente diz que é bom para nós, o nosso corpo aceita como uma droga lícita para nós, é bom para a nossa alma. Se fosse assim, se nós estivéssemos em momentos de solidão, nós encontraríamos qualquer pessoa que passar na rua e diríamos, resolve a minha solidão. Se nós estivéssemos sem dinheiro, nós encontraríamos qualquer oportunidade e falaríamos, agora eu vou pegar aquele dinheiro, porque aquele é o meu problema e ali também está a minha solução, a minha resposta. Não, nem tudo aquilo que eu entendo como sendo a resposta humanamente é a resposta. Todavia, quando olho para Cristo, eu posso sim ter a certeza que Ele é a resposta que eu tanto necessito. Com problemas no lar, Cristo é a sua resposta. Antes de tomar qualquer atitude, ouça o que o Senhor tem a falar. Mas uma vez ouvindo o que o Senhor tem a falar, não pense duas vezes, haja. Está com problema na empresa? Ore ao Senhor. Mas quando Deus fala no teu coração, haja. Está com problema na igreja? Ore ao Senhor. Quando Deus fala no seu coração, haja. Cristo é a resposta. Ele está dizendo, olha, eu tenho algo para você, vinde a mim. Vinde a mim. Uma única vez, né? Vocês conhecem a minha esposa. E eu espero em Deus ser até que a morte os separe. Eu acho que todo mundo casa para isso, não é isso? Então é muito teórico que eu vou falar aqui, porque é apenas ouvir. Mas pastor Jeremias Pereira era casado com uma irmã que fundou o movimento Desperta Déboras, Mães de Joelhos, Filhos de Pé. Ele é pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. E ele perdeu essa irmã. Depois que ela foi acometida por uma enfermidade, foi rápido. Ele tinha alguns filhos com ela. E pela graça de Deus, ele teve a oportunidade de casar com uma outra pessoa.
Ele, um dia, dando um pastoral, se não me engano, no congresso dos pastores que tivemos em Rio Bonito, ele diz o seguinte: Hernandes Dias Lopes, e o seu livro Casamento, Divórcio e Novo Casamento, aborda a mesma linha de pensamento. A probabilidade de nós nos separarmos no segundo casamento é infinitamente maior do que no primeiro casamento. Quer seja por perda ou quer seja por divórcio, quando nos relacionamos mais uma vez, é muito fácil nós cometermos alguns erros que nós, infelizmente, abrimos trela por causa de sensações, por causa de frustrações, por não querer viver determinadas coisas que vivíamos antes. Um dia perguntaram ao pastor Eli, depois de darem um presente para ele, e botaram muitas coisas do que ele era bom e que ele era ruim, com a ajuda da sua esposa, pastora Ana Cristina. E no final perguntaram para ele: o que você pudesse, o que você tiraria dessa caixa? Ele falou: nada. Nada. Porque apesar de ter vivido coisas boas, ruins, eu sou o que sou por causa das experiências que vivi. Por causa dessas experiências eu posso decidir hoje dar passos diferentes do que um dia dei, mas não dá para pagar aqueles que já dei. Entenderam isso? É verdade que é muito teórico o que eu estou dizendo, porque eu só tenho minha esposa, entendem isso? Só tive Mona Lisa como esposa, como mulher da minha vida. Então não tem experiências vividas para falar assim, tem que fazer desse jeito. Todavia, se baseando com as experiências dos outros, se você tiver com dificuldade, não seja apressado em agir, ore primeiro. Porque Cristo é a resposta. Chegar aí, 43 anos de casados. Acertei? 4, pulei uma, foi a quarentena. Então, 44 anos de casados. Acho que todo mundo quer chegar a esse ponto, mas às vezes por situações da vida não dá. Eu vou parar a vida por causa disso? Não. Se não deu, fique firme em Deus, porque é Deus que dá a pessoa certa. É Deus. 2. Descanso para a alma. Algumas soluções surgem de atitudes na caminhada. Fala assim comigo, descanso para a alma. Tem tantas pessoas que estão precisando desse descanso. Eu ouvi a situação daquela menina que foi violentada pelo seu tio em sua casa e acabou ficando grávida. E aí surgiu um problema terrível, que é aborto ou não, e deu um fuzuê. Vocês viram que eu não teci um comentário sobre aquele caso. Vou continuar não tecendo diretamente sobre o caso, mas eu tenho certeza que aquela menina, ela precisa desse descanso para a alma dela. Sei que às vezes a gente se apega às situações de processos, dizendo, pode fazer, não pode fazer. Meu irmão, o caldo já tem tornado. Marcas para aquela pessoa ali vão durar para sempre. Um dia eu estava conversando com uma pessoa muito querida e ela carinhosamente disse para mim, pastor, eu tenho muita dificuldade de me relacionar com outras pessoas, porque quando eu era criança, e essa pessoa é um rapaz, eu fui violentado intimamente por pessoas que eu confiava. E eu era muito pequeno para entender que aquilo era errado. Então, na primeira vez foi estranho, na segunda vez eu me permiti, na terceira eu me permiti porque parecia que era uma coisa que todos faziam, até que um dia eu vi que era errado. Olha, sem exagero, possivelmente, da época que ele foi violentado, até o momento que ele falou comigo, passaram mais de 20 anos, mas a forma como ele falava comigo parecia que a dor da alma dele ainda era muito real.
pessoas que precisam de descanso para a alma foram agredidas por pessoas que elas tinham como grande estima. Na pandemia aumentou o número de violência contra a mulher e de mulher também contra o homem, porque tem mulher que é braba, parece que nasceu com bigode. A gente aponta para a mulher porque é fato, a mulher é mais agredida, mas tem mulher que agride o homem. Então, prefiro dizer, aumentou o nível de violência no lar. Porque o que teve de homem que tomou panelada na cabeça não é fácil. As mulheres ou esses homens que foram agredidos, eles precisam desse descanso para a alma delas. Eles precisam desse descanso. O empresário que quebrou nessa pandemia, por essa coisa ridícula de que feche tudo, feche tudo, feche tudo, sem pensar que ali no fechar tudo tem uma família por trás que depende daquele dinheiro que estava sendo ali gerado. O empresário, esse comerciante, esse microempreendedor, ele precisa desse descanso para a alma dele. Aquelas pessoas que tiveram até igrejas, mas saíram das igrejas institucionalizadas, porque chegaram lá, o pastor só falava de maldição, só falava do capeta, só falava de unção esquisitas, pessoas que foram violentadas na alma delas, usando a Bíblia como instrumento. Pessoas que se sentiram enganadas porque tiraram tudo financeiramente, deu porque quis, é verdade, mas o discurso é tão bonitinho, é tão cheio de firolas, que tem pessoas que dão aquilo que não podiam dar. O mais triste é ouvirmos às vezes que existem igrejas que fazem leilões de bens que os seus membros doam no altar e que são obrigados a assinarem na mesma hora certidões passando aqueles bens para determinados CNPJs. Existem pessoas nesse exato momento que não conseguem passar na frente de uma igreja, não conseguem enxergar num pastor, numa pastora, homens sérios, mulheres sérias, porque foram violentadas por causa da religião. Eu sei que tem pessoas que ficam resistentes. Eu não falo de pastor, aprendi com o Billy Graham. Não falo de pastor, vocês nunca me viram falar de pastor, nunca me viram falar de determinadas religiões, a não ser uma mensagem que preguei sobre o Cristo, sendo o Senhor o Messias, que eu abordei a visão dos testemunhos de Jeová, dos adventistas, sobre quem é Cristo, dos judeus, sobre o Islã, e abordei porque acredito que Jesus Cristo é o Messias. Nunca falo de pastores, nunca falo de igrejas, mas existem algumas portas que só são CNPJs, elas não foram plantadas pelo céu para serem celeiros de cura para a comunidade onde estão inseridas, elas foram plantadas por um ambicioso para serem bancos, para arrancarem tudo aquilo que daquela comunidade pode se dar. São verdadeiros cânceres. Pastores são verdadeiros lobos. Melhor, são verdadeiros comerciantes, porque lobos é ovelhas. E esses dias estava ouvindo uma interpretação bonita. Fala-se muito que o pastor é lobo. O lobo não. Quem é o lobo? O lobo ele se veste de que o lobo? De ovelha. Para quê? Para devorar as... Ele não é pastor. Entendem isso? Às vezes surgem dissensões, mas não surge do altar, surge no meio das ovelhas, e não necessariamente surgiram das ovelhas, mas surgiram dos lobos que estão no meio das ovelhas, dos bodes que estão no meio das ovelhas, dos joios que estão no meio do trigo.
pessoas também precisam de descanso para uma delas. Pode ser que eu tenha sido objeto para machucar algumas pessoas, e todos os dias eu falo: Senhor, me perdoe se eu fiz isso, e me permita pelo menos ouvir dessas pessoas o que eu fiz, para, se for o caso, eu me corrigir diante delas. Precisam de descanso para uma delas. Terceiro e último, aprender de mim. Jesus diz: vinde a mim, porque só eu posso ensiná-los. Aprender de mim. Eu sei que a moda agora é ouvir um bocado de influências cristãos que cantam demais, que usam calça rasgada, que usam boné, que usam alargador, que usam um bocado de negócio. Meu Deus, é tanta coisa maluca que está no nosso tempo que a gente fica assustado. Muita coisa maluca. Às vezes a gente fica se alimentando com quem está ali, tem que ter a voz bonita, mas na verdade não tem o que ensinar. Às vezes nós temos púlpitos sérios, como o Jardim Meriti é um desses lugares, e a gente gasta o nosso tempo botando na televisão alguns programas que dizem: coloca água para ser ungida para depois você beber. Mesmo a gente ensinando que não é água que cura, é Jesus que cura. Nós insistimos em aprender com quem não tem o que ensinar. Porque na hora do desespero, em vez de nos mantermos firmes em Deus, nós atiramos para tudo quanto é lado, dizendo: da onde vier a solução, está dada a solução, acredite. Cuidado com os momentos de desespero, porque são nos momentos de desespero que às vezes nós podemos comer manjares de demônios, achando que são manjares vindos da parte de Deus. Jesus teve fome, estão lembrados disso? Nós pregamos isso aqui alguns dias atrás. No céu. Ele teve fome, Satanás foi apresentar para ele a solução. Mas Jesus identificou que, apesar da fome dele, ele não ficaria satisfeito com aquilo que Satanás estava oferecendo. Ele resistiu. E aí, qual foi o resultado final? Os anjos vieram e o serviram. Às vezes estamos vivendo situações tão caóticas. Casamento, tem tantas pessoas que passam por períodos de jejum íntimo, né? E aí vem o inimigo através de pessoas dizendo assim: vai lá procurar um prostíbulo. Se eu puder, eu posso fazer isso. Se eu puder, eu consigo fazer isso. E o Senhor está dizendo: nem pense isso. Não chega nem pensar isso. Isso é uma ação do capeta. Os homens e mulheres, eu trabalhava na net, e acredite, existiam mulheres que quando eu tratava, que fala assim: só homem que é pornográfico. Não, existem muitas mulheres que também são viciadas em pornografia. Eu cansei de tratar mulheres, atender mulheres que diziam assim: eu quero que mude o nome do pay-per-view e bota nesse ponto, porque esse ponto aqui é a sala, esse ponto aqui é a cozinha, e só eu fico na cozinha. O que ela fazia na cozinha? Enquanto fazendo comida, entendo eu, para botar um pacote privado na cozinha, e quando todo mundo estava pensando que ela estava fazendo comida, o que ela estava fazendo? Se distraindo. E homem também. Dizem assim: é normal. Foge desses que dizem que é normal. Se apega àqueles que dizem assim: meu irmão, é complicado, é um processo para a tua vida, mas você tem que largar isso, mas vamos juntos. Se você sabe que é errado e a pessoa fala assim: fica tranquilo, todo mundo faz, foge disso, porque é laço. E, se possível, termina até amizade, porque tem amizades que não são para edificação. A Bíblia diz em Coríntios 15, 30 ou 33, as más conversações corrompem
os bons costumes. Diz: aprendei de mim, porque eu tenho que ensinar para vocês. Que é comum nós apontarmos para o homem e acharmos que aquele homem pode, no momento de eleição que estamos a viver, então, aí que pipoca. Pela misericórdia de Deus, eu já fui procurado por algumas pessoas, como sou todo ano. E ao contrário do que alguns criam burburos, não aqui da igreja, mas criam burburos, eu nunca encabecei campanha para ninguém. As minhas opiniões. E se me perguntar as minhas opiniões, eu vou falar as minhas opiniões. Mas eu, Diego, entendo que Deus me chamou para o Evangelho. Eu tenho que entender da política no âmbito social, porque todo mundo tem que entender de política para não votar em pessoas que, antes de entrar, já estão dando o que não deve, cesta básica por um voto, uma coisa por um voto. Então já está errado. Vai botar ele lá para piorar o negócio? Precisamos entender de política para votarmos certo. Mas não necessariamente eu tenho que entender de política para me enganjar. No meu caso, pastor. E se pastor, eu sou chamado para política, vai em Deus, cai dentro. Que Deus te abençoe. Qual é o teu propósito? Vai mudar essa comunidade, vai para cima. Mas eu sei que Deus não me chamou para ser agente político. Deus me chamou para ser pastor. Por mais que eu ouça pessoas que recebam convite, o máximo que eu posso fazer é: eu estou orando por você. Eu vou citar o teu nome lá. Não só o teu, mas qualquer um que vai me procurar. Quem está aqui? Todo ano eu não cito um bocado de nomes? Algum momento, algum dia eu já só citei um nome dizendo: vote nesse? Não, porque púlpito não é curral eleitoral. Aprendei de mim. Jesus chama-nos para aprendermos dele. Da história é: aprendei de mim quem? Aprendei de mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Termino dessa forma: quem? Aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Porque só procura médico quem está doente. Se você não enxergar onde está a sua ferida, como você vai aplicar o remédio para a sua alma? Está sobre os teus pés?